foi fazer feitiço para roubar o marido de uma crente. E veja só o que aconteceu, irmãos. Recebi uma moça que ela era da igreja e era desviada. Ela estava interessada em um certo rapaz que ela viu na igreja, e aquele rapaz era casado com uma moça, uma irmã, né? E no tempo eu não conhecia muito bem a religião do cristianismo, eu não sabia como era o movimento pentecostal, eu não tinha muito conhecimento a fundo da religião, né? Da fé cristã. Então, no tempo, eu tive uma experiência de receber uma quantia em 2001 para fazer um trabalho. E esse trabalho que eu fui fazer era um trabalho porque aquela moça que me procurou afastada, eu não sabia o porquê e nem perguntei o motivo. Eu não perguntei, não porque tive curiosidade, mas porque não me interessava. Eu queria o dinheiro dela e por eu estar preso ali naquela religião, acredito que 100% na mão do diabo, eu estava interessado tanto no dinheiro dela, quanto também fazer o trabalho para trazer a pessoa que ela amava ou que ela estava apaixonada. E eu fui fazer aquele trabalho. E quando eu fui fazer aquele trabalho, o trabalho não deu certo. Era uma madrugada fria. Eu estava com 28 filhos de santo comigo. E quando eu fui fazer o trabalho, numa distância absurda, porque todas as entidades, elas não trabalham em lugares comuns. São lugares específicos. E isso me dá base para falar que tem pessoas que acham que o diabo, que a potestade, que o mal, ele entra em qualquer lugar. Não, o mal entra onde damos acesso. Mas quando aquele ambiente é consagrado ao Senhor, ele não entra, ele não tem acesso a entrar naquele lugar. Então há restrições, há limitações. Quando eu fui fazer aquele trabalho, eu lembro que foi tão assim, até engraçado, porque quando eu fui fazer o trabalho, eu fui na confiança de poder gastar aquele dinheiro. E na época, o salário mínimo, né? Eu acredito que deveria ser R$200 ou R$250. E no tempo eu recebi um valor 50 vezes maior do que aquele valor do salário mínimo, né? Porque ela tinha condições, o que ela não tinha era Jesus. Ela tinha dinheiro, mas ela não tinha Jesus. Então, quando eu fui fazer aquele trabalho, eu lembro que o trabalho não deu certo, a entidade se incorporou em uma moça, que hoje, graças a Deus, é missionária, e eu lembro da entidade falando na boca daquela mulher, né, daquela moça, amiga minha, e era uma das responsáveis ali a me ajudar a cooperar no candomblé. Ela disse, olha, nada do que tem ali, a entidade falou, a gente quer. Nada do que tem dentro dessa rua, na encruzilhada, a gente tinha levado materiais para fazer o trabalho, a gente quer. E eu voltei indignado, já era com o sol raiando, porque no Nordeste o sol já raia 4 da manhã. E aí eu voltei para casa indignado com aquilo que não tinha dado certo. E eu disse, eu preciso ir na casa dessa moça, que essa mulher que me pagou, que é o marido dela. E eu fui lá, resolvi ir no setor onde morava a tal família que ela queria o marido. E quando eu cheguei por volta das 11h30 da noite, eu vi a lâmpada da frente da casa da moça acesa. Sinal que aquela família ainda estava acordada. Só que eu não sabia. Foi um encontro, um sincronismo, um alinhamento. Porque quando eu cheguei na porta, aquela mulher estava com a banda da janela aberta, né? Uma família muito simples. E ela estava com as mãos estendidas para frente da janela, orando. Eu estava do outro lado da rua e ela não estava me detectando, nem me vendo. E eu lembro que saiu uma senhora e eu pensei comigo, deve ser a sogra. Só que não era a sogra. Elas eram dirigentes do ciclo de oração. Eita glória! E aquela mulher estava orando pelo marido que estava afastado. E aquele marido que ela estava orando era um rapaz que ainda estava fora dos caminhos do Senhor. E ele tinha um caso com essa moça que me pagou. Então, naquele dia eu tive a certeza que por mais graduado que eu fosse na religião de cultura de matrizes africana, o trabalho não deu certo. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Então, a minha primeira experiência com Jesus foi eu mexendo com os filhos dele. Foi eu tentando fazer algum tipo de trabalho para ir na vida de alguém que pertencia a ele. Então, isso me dá base para falar do que a palavra revela. A palavra diz que todo aquele que é de Deus, o maligno não toca. Amém. Né? Então, eu vi a mão de Deus trabalhando naquela época na mão dos filhos do Senhor. E eu dizia como um bordão assim, o Jesus dos crentes. Maravilha, irmãos. Testemunho maravilhoso. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, certo? Não esqueça de nos seguir. Se você não nos segue, ativa o sininho de notificação e fica por dentro desses e outros muitos vídeos que virão para você assistir, certo? Quero agradecer por você ficar até aqui. Que Deus abençoe sua vida poderosamente e até o próximo vídeo.